A Ucrânia terá o direito de se defender e de entrar em quaisquer acordos que desejarem uma base bilateral com diferentes países. E assim por diante. Então, quero dizer, isso foi discutido, mas eu não, e isso terá que fazer parte de qualquer tipo de conversa. A Ucrânia, Bortris, para que haja paz, reconhecemos que a Ucrânia precisa sentir que tem a capacidade de se defender de um ataque futuro de qualquer um. Todo país no mundo tem esse direito. Mas, então eu acho que todos reconhecem isso. A capacidade da Ucrânia de se defender fará parte. É seu direito como país e fará parte de qualquer acordo. Mas ainda não estamos trabalhando nesse nível de especificidade. Acho que isso é algo que podemos consertar e resolver de uma maneira que seja aceitável para todos. Acho que temos desafios maiores que precisamos descobrir se é possível resolver no curto prazo. Posso te dizer isso. Esta guerra não tem uma solução militar. Realmente não tem. Não será decidida, pois nenhum dos lados tem alguma capacidade estratégica para terminar esta guerra rapidamente. E então o que estamos falando aqui é evitar milhares e milhares de pessoas de morrerem no próximo ano. Estamos tentando evitar isso. Vimos o que aconteceu no último fim de semana com um ataque de míssil em Sumi, onde pessoas morreram no domingo de Ramos. Vamos apenas ver mais disso em ambos os lados. Vamos ver mais disso. Estamos tentando prevenir isso, mas não vamos continuar a voar por todo o mundo e fazer reunião após reunião após reunião, se nenhum progresso estiver sendo feito. Então, se eles estão sérios sobre a paz, qualquer um dos lados ou ambos, queremos ajudar. Se isso não vai acontecer, então vamos simplesmente seguir em frente. Vamos seguir em frente para outros tópicos que são igualmente, se não mais importantes para os Estados Unidos. Este processo envolvendo os europeus será o processo daqui para frente nas negociações sobre a Ucrânia? E quem dos EUA? A equipe estará participando das negociações em Londres na próxima semana. Depende do que as negociações serão na próxima semana. Como eu disse, se for apenas uma reunião, para ter outra reunião, vamos resolver isso. Se elas não acontecerem, minha esperança é que seja uma reunião onde vamos obter mais especificidade. Então vamos trabalhar nisso. Não temos uma data definida. Será no início da próxima semana. Obviamente, há um fim de semana de feriado. Então, as pessoas têm que se deslocar e chegar aos seus lugares e voltar. Mas ter outra reunião em algum lugar da Europa não será um problema. E podemos fazer isso acontecer e ter as pessoas certas lá. Estou disposto a ir pessoalmente se a reunião vai ser produtiva. Mas eu posso. Qual foi a primeira parte da sua pergunta novamente? E este será o processo daqui para frente? Quero dizer, sempre conversamos com nossos aliados de forma consistente. Eu mesmo tive múltiplos encontros não só com os alemães, os franceses, os britânicos, mas também os italianos estiveram em algumas dessas reuniões no passado. Então, já tivemos essas conversas com eles antes. Então, eles se ofereceram para nos receber aqui hoje ou ontem. Acho que eles foram muito úteis, muito construtivos. Gostaríamos que eles continuassem envolvidos. Acho que eles podem nos ajudar. Acredito que o Reino Unido, a França e a Alemanha podem nos ajudar a avançar nisso e chegar mais perto de uma resolução. Achei que eles foram muito úteis e construtivos com suas ideias. Portanto, acolhemos suas contribuições. Acolhemos seu envolvimento. Tentar descobrir muito em breve, e eu estou falando de questão de dias, não de semanas, se esta é a guerra que pode ser encerrada. Se puder, estamos preparados para fazer tudo o que pudermos para facilitar isso e garantir que aconteça, que termine de uma maneira duradoura e justa. Se não for possível, se estamos tão distantes que isso não vai acontecer, então acho que o presidente provavelmente está em um ponto onde ele vai dizer, bem, terminamos. Você sabe, faremos o que pudermos nas margens. Estaremos prontos para ajudar sempre que vocês estiverem prontos para ter paz. Mas não vamos continuar com esse esforço por semanas e meses a fio. Então precisamos determinar muito rapidamente agora, e estou falando de questão de dias, se isso é viável nas próximas semanas. Se for, estamos dentro. Se não for, então. Temos outras prioridades para focar também. Senhor, secretário Michael Gordon, Wall Street Journal. O Departamento de Estado disse ontem que um quadro foi apresentado para todos os lados, para os ucranianos, para os oficiais europeus e para os russos. O que o quadro diz? Quais questões ele resolve? Bem, eu não vou te dizer o que o quadro diz, porque quando você começa a negociar essas coisas através da mídia e assim por diante, elas desmoronam. E é um quadro amplo. É um quadro que nos coloca em uma posição para ver, olha, vão haver diferenças. Ninguém está dizendo que isso pode ser feito em 12 horas. Mas queremos ver quão distantes estão e se essas diferenças podem até mesmo ser reduzidas, se é possível haver algum movimento dentro do período de tempo que temos em mente.
E assim falamos sobre os contornos de ambos os lados. Achei que tivemos reuniões positivas ontem. Obviamente, os ucranianos têm que voltar para casa. Eles têm que apresentar isso ao presidente deles. Eles têm que levar em conta, sabe, suas opiniões sobre tudo isso. E esperamos receber uma resposta deles muito em breve. Mas precisamos descobrir aqui, agora, em questão de dias, se isso é viável a curto prazo, porque se não for, então acho que vamos simplesmente seguir em frente do nosso ponto de vista. O presidente sente isso muito fortemente. Ele dedicou muito tempo e energia a isso, e há muitas coisas acontecendo no mundo agora nas quais precisamos nos concentrar. Então isso é importante, mas há muitas outras coisas importantes acontecendo que merecem atenção quanto. Assim, queremos fazer tudo o que pudermos para ser úteis. Tivemos uma boa reunião ontem. Achei que os franceses, os britânicos, os alemães foram muito construtivos, foram muito prestativos. Agradecemos a eles por sediar isso e esperamos ter outra reunião no início da próxima semana, em algum momento. Bem, teremos algumas respostas mais definitivas sobre o quão perto estamos de realmente fazer progresso. Mas isso não vai continuar para sempre. Senhor secretário, Leon Bruno, eu não sei. Em suas conversas de ontem com os europeus e ucranianos, tenho certeza de que você falou sobre garantias de segurança para a Ucrânia em caso de cessar fogo. Você poderia nos dar uma ideia de como isso poderia ser? E os EUA estão prontos para apoiar qualquer eventual força de garantia europeia para a Ucrânia? Bem, isso entra em um nível de especificidade que não estamos prontos para discutir publicamente. O termo garantias de segurança surgiu porque aparece em todas as reuniões de que ouvimos falar. E não é um desejo ilegítimo. Toda nação soberana achamos que é importante. Provavelmente há elementos disso também. Sempre lembro a todos que parte das sanções contra a Rússia, muitas delas são sanções europeias que não podemos levantar. Se isso algum dia fizer parte de um acordo, então eles terão que estar envolvidos. É o continente deles. Isso está acontecendo no continente europeu e, obviamente, as potências europeias se importarão profundamente com o que acontece. Então eles têm interesse nisso e nós reconhecemos isso. Mas no final, acho que todos queremos a mesma coisa. Acho que do ponto de vista dos EUA, passamos 3 anos, bilhões de dólares apoiando o lado ucraniano. Mas agora chegamos a um ponto em que temos outras coisas nas quais precisamos nos concentrar. Estamos preparados para nos envolver nisso pelo tempo que for necessário, mas não, indefinidamente, não sem progresso. Se isso não for possível, vamos precisar seguir em frente. Acho que o presidente sente fortemente que dedicamos fizemos mais em 80 dias do que Biden jamais fez para acabar com esta guerra. Então, dedicamos quase a totalidade dos primeiros 100 dias do presidente no cargo, nos níveis mais altos possíveis, para tentar alcançar a paz aqui. E se isso vai acontecer, queremos ajudar. Mas se não vai acontecer, precisamos saber agora, porque temos outras coisas com as quais precisamos lidar. Senhor secretário James da Fox News, em termos das suas discussões com o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, ontem, o que lhe deu a indicação de que ele também está disposto a avançar? Considerando que eles ainda não aceitaram o quadro do cessar-fogo em termos de agora, a partir das suas discussões, por que você acha que eles estarão? Bem, então eu falei com ele de forma muito direta. Eu disse que tivemos uma reunião hoje com os ucranianos. Propusemos um esboço. Não entramos em detalhes sobre isso, mas acho que ele tem uma compreensão de alguns dos elementos disso. Tenho certeza de que ele tem. Eu disse que achamos que foi construtivo, achamos que foi positivo. Ninguém rejeitou nada. Ninguém se levantou da mesa e foi embora. Eles vão voltar para uma capital deles, passar alguns dias refletindo sobre isso e voltar para nós no início da próxima semana. E também queria que soubessem que os franceses, os britânicos e os alemães foram muito construtivos e prestativos. Esse foi o resumo da conversa. E acho que é importante quando você está lidando com coisas assim, especialmente com os russos, com quem simplesmente não nos comunicamos por 3 anos e meio. Acho que é importante que essa comunicação tenha ocorrido. E da mesma forma, quando tivemos reuniões com os russos no passado, ou quando o embaixador Witkoff viajou para se encontrar com Putin, informamos o lado ucraniano sobre o que aconteceu, para que não tenhamos uma quebra de confiança e coisas dessa natureza. Witkoff, só sobre o Irã, bem rápido, houve alguma discussão ontem com seus colegas europeus sobre alguma das negociações com o Irã? Eles também compartilham a visão do presidente de que o Irã não pode ter uma arma nuclear? Bem, para os europeus, eles têm uma decisão importante a tomar muito em breve sobre o retorno das sanções, porque o Irã está claramente em desacordo com o acordo atual. Como você viu, a AIA esteve em Teherã ontem. Emitiu declarações públicas dizendo que o Irã está mais próximo do que nunca de armas nucleares. O presidente deixou claro que o Irã não terá uma arma nuclear. Isso não vai acontecer.
esperamos que as negociações continuem e que sejam frutíferas e que possam levar a algo. Todos nós preferiríamos uma resolução pacífica e duradoura. Tem que ser algo que realmente não apenas impeça o Irã de ter uma arma nuclear agora, mas também no futuro, não apenas por 10 anos com algum tipo de cláusula de caducidade ou algo do tipo. Então, discutimos isso, obviamente, porque os europeus, o E3, né, têm uma decisão a tomar sobre o snapback. Porque acredito que todos devemos antecipar, com base nos comentários públicos de ontem, que eles estão prestes a receber um relatório da AIEA, que diz não apenas que o Irã está fora de conformidade, mas que o Irã está perigosamente perto de uma arma, mais perto do que nunca. E então, Cal, você sabe, eles terão que tomar uma decisão sobre se querem reimpor essas sanções. E, você sabe, se o Irã está fora de conformidade, eles têm que reimpor as sanções. Então isso vai ser um fator em tudo isso, e é por isso que foi importante falarmos com eles sobre isso. Antes das nossas conversas, no sábado. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Obrigado.